o Léo Jardim, a zoeira ia ser maior, hein? Era papo de goleada. Tem os números aqui do jogo? A arte que nossa equipe preparou, as estatísticas. Posse de bola, goleada do Flamengo, 61 contra 39. Total de chutes, esse aí é o que mais chama atenção. 32 chutes do Flamengo, um só do Vasco. Um chute, foi aquele do GB para fora. Chutes no gol, 12 do Flamengo, nenhum do Vasco. Chances perigosas, 1-1. Epa, chances perigosas, uma só do Flamengo? Aí eu não entendi muito bem. Enfim, 12 escanteios, nem escanteio o Vasco teve. Ô, Moretti, o que você acha do aspecto técnico? A gente sabe muito bem que a equipe do Flamengo é superior. O time titular absoluto, não sei se o de ontem era tão superior tecnicamente. A impressão era de que o Vasco estava jogando o primeiro jogo da temporada. Parece que fisicamente também o Flamengo foi superior. Aí chama atenção, porque não era para ser devido à preparação. O que você acha que é o ponto crucial? O que mais... E aí, Moretti, agora você tem que falar, meu amigo. Flávio, é difícil, essa é a grande realidade. Você se surpreendeu, esperava? Muito. Eu acho que tanto eu quanto qualquer torcedor vascaíno ontem, ele esperava que o Vasco fosse vencer o Flamengo, por tudo que estava sendo colocado à mesa. O Vasco ele vinha de mais tempo de pré-temporada, o Vasco já havia utilizado seu time principal contra o Maricá. O Vasco ontem, e não é uma mentira, é uma realidade, o Vasco ontem entrou contra o Flamengo no Maracanã sendo favorito. Eu esperava que o Vasco da Gama fosse vencer o Clássico ontem. O Vasco, fisicamente, ele estava mais preparado para o Clássico. O Vasco, tecnicamente, o Flamengo tem uma grande equipe, isso é inegável, mas ontem o Flamengo não usou o seu time principal. Inclusive, na lateral esquerda, o Flamengo tinha um jogador da base que era improvisado, ou seja, o Flamengo não foi com sua força máxima. Tecnicamente, Vasco e Flamengo ontem no Maracanã, eles... eu posso falar, estavam páreo a páreo. Ou seja, fisicamente o Vasco melhor, tecnicamente um jogo equilibrado. A grande questão ontem, Flávio, foi anímica, foi emocional. Nos últimos 32 jogos, o Vasco tem apenas 2 vitórias contra o Flamengo. 32 jogos, 2 vitórias? 2 vitórias. Nos últimos 3 anos, o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo. Ou seja, não me venha falar que a questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje é apenas técnica, como todo torcedor vascaíno esperava que era. A questão envolvendo Vasco e Flamengo ela vai muito além. A questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje ela é emocional. Com todo o respeito do mundo ao elenco do Vasco, com todo o respeito do mundo aos atletas do Vasco, mas a sensação que os jogadores do Vasco da Gama passam nesses últimos anos é que quando enfrenta o Flamengo, se apavora. E essa é a grande realidade, porque você vê um Vasco jogando contra o Fluminense, jogando bem, passando no Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense sendo favorito. Você vê o Vasco enfrentando um Botafogo em condições melhores, e o Vasco vence, o Vasco passa de fase como foi o Corinthians, na Copa melhor do Brasil, que o Corinthians também. na Copa do Brasil no ano passado, na final contra o Corinthians. Então, assim, em momentos decisivos, em jogos grandes que o Diniz fala que o Vasco, esse time do Vasco pelo menos ainda não está preparado para jogar, com alguns times o Vasco consegue jogar. Só que em jogos grandes contra a equipe do Flamengo, nos últimos anos, o Vasco não consegue jogar. E é difícil o torcedor vascaíno entender isso. É difícil o torcedor vascaíno ver que, quando enfrenta o Flamengo, a possibilidade de vitória hoje é mínima. Não vê raça, não tem vontade, é por aí a também. A sensação que passava para quem estava no Maracanã, e ontem eu estava no Maracanã, era que os jogadores do Vasco estavam com medo. O Diniz, ele baseia muito o fundamento de jogo dele, tem uma frase que é muito conhecida do Diniz, que é ter confiança para jogar. Então, se os jogadores que têm o Diniz como seu treinador não tiverem confiança para jogar, o jogo do Diniz não encaixa. E ontem, o Vasco, em diversos momentos, ele estava tentando sair com a bola ali atrás e o jogo do Diniz não encaixava. Porque exatamente os jogadores estavam com medo de jogar bola. E esse é até um ponto da entrevista coletiva do Fernando Diniz. O Diniz, ao meu ver, ele teve algumas falas até infelizes na entrevista coletiva. Ele diz que o Flamengo não foi tão superior assim, que o jogo não era para ser uma goleada, que o Flamengo não teve muitas chances claras. Teve. Mas um ponto que eu achei muito coerente na entrevista coletiva do Fernando Diniz foi exatamente o ponto da confiança, o ponto de jogar como um time grande, que o Vasco não jogou ontem. Então, é algo que assusta, é algo que preocupa e é um questionamento que eu faço. Eu estava esperando, estava faltando. Uma palavra para Lucas Moretti. Quando o Vasco vai jogar como um time grande contra o Flamengo? É um questionamento que eu faço e o vascaíno, de uma forma geral, espera uma resposta. Eu quero ver um clássico dos milhões, que é um clássico lindo, é um clássico maravilhoso,
onde as arquibancadas ficam lindas no Maracanã, mas eu quero ver um clássico dos milhões em que o maior orgulho do torcedor vascaíno não seja apenas a festa da torcida, mas seja o desempenho do time dentro de campo, Flavinho. Una mirada, no dicen nada. Nada mudou. E al mismo Só tiempo. mudou o ano, Flavinique. Vou te falar, nem o nome da pessoa que sofre muda. Lucas, eu conheço o Lucas, que sofria com essa música e com o Venê Casagrande aqui. Ó, É Lucas, é bom que ele Lucas. aprende. Chega devagar, garoto. Fala menos. Falar até papagaio fala. Tem que saber chegar. Mas ontem era a grande chance dele, Venê. É, de fato. Primeiro jogo do Flamengo na temporada. Olha Não me aí, ó. surpreende. A confiança que ele tinha ontem não era em vão. Ele não estava falando da boca para fora. Todo mundo estava esperando um Vasco mais forte, um jogo mais parelho. E não foi o que aconteceu, Venê. Falar sério agora. Eu esperava. Eu tô com o Lucas, tá? Inclusive, eu falei isso aqui ontem no programa. Para mim, o Vasco era favorito. Não por conta da pré-temporada, não só pelo primeiro jogo do Flamengo no ano, não por conta disso, mas de como tudo foi feito. Porque até 4h30 da tarde de terça-feira, véspera do jogo, os jogadores não sabiam se eles iam entrar em campo ou não. Então, tudo foi feito de uma maneira, assim, surpresa. Até mesmo para o técnico Felipe Luiz, que, inclusive, ontem, antes do jogo, em uma entrevista para o Sport TV, ele deixou muito claro ali, entre linhas, que ele estava insatisfeito, sim. Mas já que era para fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho bem feito. E ele fez um bom trabalho. Ele sabe fazer. De fato, assim, não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Clássico. Pelo contrário. Mas a forma como o Flamengo venceu me chamou a atenção de uma maneira extremamente positiva. Por tudo isso que a gente acabou de mencionar. Primeiro jogo na temporada, todo o contexto de como a situação foi definida, a mudança de planejamento na véspera do jogo, alguns jogadores ausentes e jogadores importantes, Arrascaeta, Jorginho, na lateral esquerda o Lucas mencionou, que jogou o Daniel Salles, da base, que a lateral direita ele jogou improvisado na lateral esquerda, inclusive ele fez um bom jogo. Bem. Então, assim, eu esperava mais do Vasco da Gama. E o que mais me chamou a atenção não foi a discrepância na parte técnica. O que mais me chamou a atenção foi a discrepância na parte física. Que não dá para Porque entender, o Vasco, ele começou a treinar antes, ele estava no segundo jogo na temporada com esse time principal, tá? Com esse time principal, e o Flamengo tinha menos tempo de pré-temporada, 8 dias apenas de pré-temporada, e era o primeiro jogo na temporada, e mesmo assim parecia o inverso. O Flamengo estava muito melhor fisicamente falando. Claro que no segundo tempo, com as trocas de Felipe Luiz ele tem muito mais matéria-prima, digamos assim, à sua disposição, que propriamente o Fernando Diniz. Mas o que me chamou mais a atenção foi isso, a parte física. E o Flamengo foi muito superior. Discordo totalmente do Fernando Diniz quando ele diz que não era para ter sido uma goleada, que o Flamengo não foi muito superior. Discordo muito dele. Inclusive, o torcedor vascaíno tem que ficar preocupado com isso. Porque se, de fato, o Fernando Diniz pensa isso, ele está vivendo em outro mundo. Ele assistiu a um outro jogo. Porque o Flamengo foi muito superior. E eu falo sério que eu acho que o Vasco ele tem que agradecer, porque poderia ter sido uma goleada. Porque se no primeiro tempo o Flamengo aproveita as oportunidades que teve, foram 2, 3 chances, a história no segundo tempo poderia ter sido pior até, independentemente da expulsão ou não, se foi correto ou não a expulsão. Mas o Flamengo foi muito superior. O Flamengo mereceu e muito essa vitória. E mostrou novamente que, hoje no futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, é a equipe a ser batida. Não fossem as defesas deles no primeiro, segundo tempo, o placar poderia ter sido bem pior. O Léo Jardim salvou, quando ele é acionado, geralmente ele dá conta do recado. E ficou clara ontem, assim, a ausência de um... O GB é um garoto que está subindo, começou a partida como titular. Poucas vezes ele começa como titular, eu nem lembro de outra ocasião. Contra o Flamengo no Maracanã, claro que ele sentiu, ficou nítido naquela finalização dele, ele não pega bem na bola, em outros momentos também. É um problema que a diretoria já está solucionando, o Brenner está vindo aí. E em que dá para salvar alguém? Claro que o Léo Jardim é um destaque absoluto. Como é que você viu a atuação do GB? O Barros também, de certa forma, infantil na expulsão. Destaques aí individuais. Gomes. E que jogador é Andrés Gomes, tá? Foi um atleta que, em diversos momentos que o Vasco não tinha força, ele pegava a bola, ele ia para cima, ele quebrava as linhas do Flamengo e a jogada sempre parava no pé de um outro jogador e, infelizmente, não prosseguia, né? Então, assim, se tem pontos positivos, né? Que eu não posso esquecer, é claro, o Léo Jardim, que também teve uma grande atuação, foi o ponta colombiano Andrés Gomes. Ou se foi expulsão ou não.
Eu não acho a expulsão exagerada, tá? Entendo quem defende que não era para ter sido expulso, mas eu não acho exagerado, muito pelo contrário. Acho que Por que o Vasco jogou tão mal? Não era se era para ter sido expulso ou não. E nem acho Um lance isolado, que você quer dizer, né? Exatamente, e nem acho justo, com o técnico adversário, no caso Felipe Luiz, e com o time adversário, você dizer que o Vasco da Gama perdeu por conta. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Vene Casagrande e Lucas Moretti analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama e Flamengo, 1-0 para a equipe do Flamengo. E o Vasco busca reforços para que possa melhorar o seu elenco, visando a temporada de 2026. E o nome da vez realmente é Cuiabano. O Vasco tem muito desejo de contratar esse jogador. O Cuiabano, ele é destaque no Botafogo, foi bem no Grêmio também, durante certo tempo ali com o Renato Gaúcho atuando de ponta. É um cara muito forte fisicamente e se chegasse para o Vasco, com certeza colocaria ali o Lucas Piton no banco de reservas. O Vasco precisa melhorar muitos pontos, que ficou bem evidente nesse jogo do Clássico dos Milhões. Eu peço a você que deixe o like, e é muito importante você deixar o like, você se inscrever e acionar o sininho, porque muito em breve vai ter a chegada do Brenner, que vai ser amanhã, 6h30 da manhã, e também a chegada do Inestroso, que estamos buscando ainda descobrir qual é o horário da sua chegada. Então, Inestroso chegando, Brenner chegando e Cuiabano na mira. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, porque tá difícil fazer o vídeo, hein? Tô com o nariz entupido demais, tá bem complicado, mas vamos com tudo. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!